Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Como é que tá essa galerinha da Escola Marechal Cândido Rondon? Tudo tranquilo? Tudo joinha? Se protegendo em casa, né? Lavando as mãos, mantendo a higiene, né? Para combater o coronavírus, certo? Belezinha, então, antes de começar, já dá um tapa no like, faz aquele pacote youtubístico, vamos transformar o youtuber Marciel, o professor Marciel, o maior youtuber do Brasil. Eu vou conquistar em 2020 a fama, né? Eu vou ficar famoso a nível nacional, vou aparecer no programa da Fátima Bernardes. Você é um cara influenciador das grandes massas, né? Mas antes eu preciso da ajuda de vocês, então vai lá, dá um tapa no like e compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse negócio aqui hoje bombar. E o assunto dessa semana, a aula dessa semana é sobre... Chuva caindo no telhado, chaleira chiando no fogão, a neve caindo lá na serra, a água fervendo para o chimarrão, cascata descendo cachoeira, vertente, riacho, rio e mar, um copo de água, um chuveiro, banho de mangueira, piscina e muito mais. Água, esse é o planetinha que tem água. Muita água, mas se a gente não cuidar, vai faltar. E a vida então não vai poder continuar. Água, esse é o planetinha que tem água. Então, pessoal, vamos falar então sobre água, né? O Brasil, por natureza, é um país abençoado para o acesso à água, né? Um país que tem muito acesso à água. Eu vou listar 3 fatores aqui que vai deixar bem claro para todo mundo que o Brasil é um país abençoado. Nós temos muito acesso à água, né? Primeira característica do Brasil é o clima. Então aqui na tela vocês podem observar, tem um mapa do clima, né? E aqui a gente tem listado na lateral aqui a questão dos climas. Então aqui no norte a gente tem o clima equatorial úmido, o tropical semiárido, subtropical, tropical, tropical atlântico e tropical de altitude. Tirando, meus amiguinhos, aqui a questão do semiárido, que é o único lugar no Brasil, e eu vou dar um zoom aqui para vocês observar. O semiárido é essa parte aqui meio amarelada, né? A única região do Brasil, então, que tem escassez de água seria por chuva, né? Pelo clima seria a região semiárida. Então, tirando essa região semiárida do mapa, que é a Caatinga lá no Nordeste, o Brasil é um país basicamente que chove muito e tem calor o ano inteiro, tá? Tropical, aparece 3, 4 vezes aqui, tropical, tropical, tropical e tropical. E equatorial úmido. Equatorial úmido já diz o nome, equatorial é um clima muito quente e muito úmido. É úmido o ano inteiro, né? Chuva e chuva, né? Todos os dias do ano, praticamente, né? E tropical nada mais é que um clima úmido e quente, chove demais, principalmente em estações, né? Estações do verão, principalmente. Muita chuva e calor. O nosso clima aqui no sul ele é um pouquinho diferente, né? Ele seria, então, um clima subtropical, mas mesmo assim, você sabe muito bem que no verão a gente tem chuvas regulares na região sul. Esse ano a gente passou por uma escassez de chuvas, né? A gente teve pouca chuva e que deu uma escassez, mas já estamos recuperando esse atraso aí na questão climática. Então, o Brasil, por falta de água, de chuva, a gente não tem. Então a gente vai para o segundo mapa, que é o mapa das bacias hidrográficas. Toda essa chuva que cai em abundância em todo o nosso território, ela é escoada pelas bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são bacias em que a água corre. Então quando chove, a água sempre vai procurar, graças à gravidade, né? A água vai sempre procurar a parte mais baixa do terreno, e a parte mais baixa do terreno
sempre vai ser rios, lagos, lagoas, né, córregos, enfim, todos os corpos d'água. Então, bacias hidrográficas nada mais é do que locais onde a água corre, são rios. E o Brasil é abençoado nesse quesito. A gente tem aqui, vou dar vários exemplos, então. Vamos falar de 2, 3 exemplos aqui. A gente tem a bacia do Paraná, que é a nossa bacia aqui mais próxima, né? A bacia do Paraná, que é gigante. A gente tem a bacia do Jacuí, que é aqui a bacia do Rio dos Sinos, né? Toda essa galera aí, toda a nossa água vai aqui na bacia do Jacuí. Temos a bacia do Paraná, né? Temos a bacia do Parnaíba, a bacia do São Francisco, que é um grande rio que corta aqui a região nordeste do Brasil. E o mais importante de todos é a nossa incrível bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Aqui em cima vocês podem observar essa ligação de rios aqui. É a bacia do Amazonas, né? O Rio Amazonas é o maior rio do planeta Terra, não em extensão, mas em quantidade de água. Muita água corre no Rio Amazonas. É milhões e milhões de litros de água por segundo que correm pelo Rio Amazonas. É a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, sem dúvida, tá? Sem dúvida. A gente não ganha em extensão, ela não é a mais longa, a mais comprida, né? Mas a gente ganha em quantidade de água, né? Então é o maior rio do planeta Terra, né? O Rio Amazonas, que é toda essa bacia hidrográfica aqui da região norte do Brasil. Então o Brasil também é abençoado, né, por questões de rios. A gente tem muitos rios que correm a água, né, livremente. Vamos para outra questão que pouca gente fala, né, pela questão a questão geológica, desculpe, né. Aqui eu tenho um mapa da geologia do Brasil, e o Brasil também é abençoado geologicamente, grande parte do país, por bacias subterrâneas. Então a gente tem muita água armazenada embaixo da terra também. E eu quero destacar para a nossa região aqui, tá? A região sul. Essa região verde aqui a gente chama de a bacia do Paraná. Estão observando aqui? Bacia do Paraná. A bacia do Paraná, para vocês terem uma ideia, eu vou encurtar a história, deixar a história mais curta possível. A bacia do Paraná, há milhões de anos atrás, há mais de 200 milhões de anos atrás, toda essa região aqui em verde era um deserto de areia, tá certo? E esse deserto de areia, há 200 e poucos milhões de anos atrás, ele sofreu uma grande ruptura e surgiu um vulcão, né? Grandes rachaduras no planeta Terra, né? Isso eu estou falando da época dos dinossauros, né? São milhões de anos atrás, né? A gente sofreu aqui nessa região grandes rupturas na Terra que surgiu, então, vulcões, né? Não um vulcão em cone, mas um vulcão em rachaduras, né? Um vulcanismo de fraturas, né? E essa lava subiu para a superfície e derramou por cima do deserto de areia. Então, vocês imaginem a cena, eu tenho um deserto de areia, e lá pelas tantas começa a surgir um vulcanismo, onde a lava começa a surgir do meio do deserto de areia e começa a tapar esse deserto de areia com lava de vulcão. Quando a lava de vulcão ela solidifica, ela forma o basalto, e esse basalto encobriu toda essa região aqui do Brasil, essa região sul aqui, sul e sudeste também, né, do sul do Brasil. Ela tapou esse deserto de areia e deixou então embaixo uma grande camada de areia, que depois virou rocha, que hoje em dia a gente chama de pedra gresa aqui na nossa região. Se vocês querem ver uma rocha do antigo deserto de areia, basta ir no material de construções e pedir lá para olhar uma pedra gresa, que é aquela pedra de areia de muro, né, que a gente tem bem comum aqui. Vocês podem ir aí procurar na rua, vocês vão encontrar aquelas pedras de areia, né? Tem dúvida que aquilo ali é areia, né? Passa um pedaço de ferro nele, vocês vão ver que os grãos de areia vão saltar para fora, né? Então a gente teve uma grande camada de areia de deserto que foi compactada, e na parte de cima desse deserto a gente tem uma grande camada de basalto, né? Quando a lava esfria se forma o basalto, e o basalto é aquela pedra ferro, né? Então, se vocês têm dúvida de que é o
que era a lava desse vulcão? Basta ir no material de construções e pedir para olhar pedra basalto, né? Pedra basalto a gente tem vários formatos aqui, o mais comum a gente usa na brita, né? Para fazer argamassa, né? Mistura na brita, né? Então aquele basalto, né? Aquela pedra ferro era um vulcão que tapou toda essa região aqui. Por que toda essa historinha? Porque essa bacia do Paraná é a maior bacia hidrográfica, é a maior bacia de água subterrânea do planeta, né? Olha que bênção que a gente teve, né? Toda essa água da chuva, essa água dos rios, ela infiltra dentro dessa grande camada de areia, e essa grande camada de areia serve como uma esponja, né? E essa esponja guarda toda a água, armazena essa água, e essa água está sendo armazenada há milhões de anos aí. Então, pessoal, toda essa área verde aqui, né, principalmente aqui na nossa região, né, Ivoti, eu vou dar um grande exemplo, Ivoti não tira a água dos rios para consumo da população. Ivoti, a empresa de águas lá do município, ela cava poços para acessar essa grande reserva de água subterrânea, né? Então eles cavam poços e desses poços sai água para consumo da população. Então a gente tem uma grande esponja de água, né, no Brasil aqui. Então a gente tem água da chuva, né, que vem do clima, a gente tem água dos rios, né, das grandes bacias hidrográficas, e a gente tem a grande questão geológica ainda, que grande parte do Brasil ainda tem solo propício para armazenar água. Então o Brasil tem água embaixo da terra, água da chuva e água nos rios, né? É um país abençoado, né, por água doce. Nós estamos falando hoje de água doce, não água do mar, né? Só que, temos aqui uma grande questão, e aí já vamos chegar para o final do vídeo, né? Eu tenho aqui um site da Agência Nacional de Águas, eu tenho aqui um link de 2012, que eu posso ler para vocês aqui, vou ler só a entrada aqui, a abertura, né? Apesar de consideráveis avanços, o Brasil ainda corre risco de submeter boa parte da população, em especial das grandes concentrações urbanas, à dificuldade de acesso de água potável e uma eficiente rede de saneamento. A expectativa é dividida em órgãos públicos e entidades da sociedade civil ligadas ao tema. Ou seja, mesmo o nosso país sendo grande e abençoado por muitas águas, por ter acesso fácil à água, a gente ainda tem um problema que é a falta de água nos grandes centros urbanos. Tem região do Brasil que não tem acesso à água potável ainda. Querem um exemplo? As grandes concentrações urbanas, as favelas, né? As ocupações irregulares, né? Muita gente que mora em favelas no Brasil não tem acesso à torneira com água potável. Tem muitas casas nas favelas que não tem banheiro, não tem torneira com água, não tem nem sequer um chuveiro para tomar banho, né? Então, vocês imaginem a condição daquela família sem chuveiro, sem torneira que dá acesso à água, ou sem banheiro, né? Enfim, saneamento. E aí chego no fim desse vídeo para fazer o link com a nossa atividade dessa semana. A falta de acesso à água potável de certas regiões prejudica, ou melhor, potencializa o contágio do coronavírus, né? Qual é a ligação que a gente tem, então, do acesso à água potável e o contágio com o coronavírus? Será que a gente precisa de água para lavar as mãos, né? Boa pergunta, né? E esse é o conteúdo dessa semana, vai tudo impresso aí para vocês têm que realizar essa atividade no caderno. Uma boa semana e até o próximo vídeo.